Vamos seguir então esse estudo do Farol da Certeza, 64º vídeo. Se você está chegando aí, não sabe do que eu estou falando, bom, tem esse estudo desse livro do Mipan Rinpoche que eu tenho feito já há um tempo. Eu estou no 6º capítulo. O 6º capítulo trata sobre Pramana, que é teoria do conhecimento e epistemologia, né? O que se estabelece como cognição válida para seres sencientes ordinários, ou seja, ignorantes, né? Como nós, fantasmas famintos, deuses, semideuses, os seres do Sansara, né? Os seres dos 6 reinos. Então, um arcabouço budista dentro disso daí que a pessoa precisa entender, né? Esses seres todos, mas eles têm critérios para estabelecer, né? A gente tem critério para dizer isso aqui é água, isso aqui é cachaça, né? É diferente uma coisa da outra. Ah, da mesma forma, os outros seres têm os seus critérios, né? Então isso cria uma ideia de relativismo, que daí é uma coisa que a gente está tratando aqui, que não é o caso no budismo, quer dizer, tem uma espécie de relativismo dentro das visões ignorantes. Aí a gente tem o Pramana do definitivo, né? Que é o Pramana que reconhece a natureza real das coisas, a sabedoria em si, que é livre de ignorância e que a gente está falando aí de vacuidade, esses elementos assim de sabedoria dentro do budismo. Então a gente tem esses dois Pramanas. Então a gente está tratando sobre isso, a gente vai ver lá dentro do vídeo, esmiuçar um pouco as implicações. A gente vai falar bastante de Dharmakirti, né? Que era um, um lógico, um epistemólogo budista muito famoso, que ele é muito influente nas tradições tibetanas, e aqui a gente vai começar com uma citação do Dharmakirti. Vamos olhar lá dentro. Para quem quiser receber os cartões, eu ainda estou enviando os cartões, porém eu vou entrar de retiro agora no dia 22 de dezembro, e eu talvez, né, eu vou ter um intervalo, vão ser 2 retiros, vai ter um intervalo, né, mas eu não acredito que eu não vou garantir que eu vou no correio no início de janeiro. Então vamos deixar lá para fevereiro. Se vocês quiserem mandar o endereço, mandar contribuições para esse Pix aí e tal, para receber os cartões, vocês podem fazer isso, mas fiquem com a expectativa de receber esses cartões só, talvez lá em meados, na metade de fevereiro, ok? É a mesma coisa, quer dizer, não é a mesma coisa, porque eu vou antes no correio para resolver os livros que eu, né, fui sortear. Inclusive, esse livro aqui, me disseram, quer dizer, eu fui olhar no site, realmente está esgotado já, né? Então, o sorteio de um livro esgotado do Session Abdian Rinpoche, né? Tem umas 25, 30 pessoas concorrendo. Recomendo que você me escreva, né, por esse e-mail aqui para concorrer também. E tem o livro que não está esgotado, que eu acho que não vai esgotar tão cedo, que é ah, o livro sobre a mãe, o livro que é um texto da mãe do Shagdu Tukur Rinpoche sobre a experiência dela como Delog, ou seja, quando ela Hã, passou por uma experiência de morte e viu os reinos e depois, né, não estava morta, voltou dos mortos, assim, né. Então, como eu disse, eu também não tive lançando muita coisa, porque, como eu precisava fazer uma acumulação de mantra para fazer esse retiro em janeiro, eu estava um pouco focado nisso, e eu também tenho me focado muito em renovar o meu site, né, meu site é tzal.org, vocês devem ver aqui. Tem muitos dos materiais que eu trato aqui, inclusive, claro, tem todos esses vídeos lá, né, com a descrição, né, mais fácil de acessar, e também uma interligação de palavra-chave mais fácil de verificar do que através do YouTube, né. Então a pessoa pode, e tem, por exemplo, né, com relação a esses vídeos do Farol da Certeza, tem uma página só com todos os links para todos os 60, esse aqui vai ser o 64º vídeo do Farol de Certeza, e daí tem o texto acompanhando do que eu estou tratando, né, traduzido, que eu estou traduzindo enquanto eu estou fazendo, e daí a pessoa pode olhar lá no site. Bom, e esse site eu tenho ele desde 2003, e eu sou um tipo de... Eu aprendi a programar quando criança, né, programar BASIC, quando o computador ainda não acessava a internet, que nada, quando eu gravava programa em fita cassete ainda, né, fita cassete, sabe, aquelas, porra, uma caneta para rebobinar, assim, era ali que gravava os 5 kbytes, 20 kbytes o programa, era um programa de computador. Então eu aprendi a programar assim, não também, minto dizer que eu nunca trabalhei com isso, que eu cheguei a trabalhar com isso, mas, eu não sou uma pessoa que tem sanidade mental para trabalhar com programação, e o meu estilo de programação é totalmente, em inglês fala código espaguete, né.
eu não sou de não dese eu não sou analista de sistemas nem nada, né, eu tenho um curso técnico, então eu não faço o design do que eu tô fazendo. Enquanto eu vou pensando nas features, eu vou colocando e tirando, é tipo programação de favela, assim, né. Vai botando a coisa aqui, botando a coisa ali, ver o que funciona. E aí eu tô com um código desde 2003, que começou a ficar lento, né, porque primeiro ele estava rodando em PHP 5 ponto alguma coisa, já está na 8.2 a versão do PHP, 8.3 lançaram recentemente. Então, e para botar na versão nova, daí tem que corrigir um monte de coisa no código e tal. E daí eu já pensei: "Vou refazer tudo do zero, porque daí eu já sei o que eu quero", e daí mas daí no meio, estava refazendo tudo, no meio eu resolvi, hã, tem coisa que eu não vou reescrever, eu vou botar assim mesmo, e agora eu já estou numa mistura do velho com o novo, já virou uma coisa meio favela remodelada que virou uma vila charmosa, assim, né. Mas eu ainda vou precisar mais um mês trabalhando nisso, e eu tive que me forçar a parar, porque eu entro em flow e começo a pensar só nisso, né. Cada vez que eu saio do computador, depois pra voltar e lembrar o que eu ta onde eu estava, o que eu tenho que fazer, já é uma dificuldade, né. E junto com isso, porque também tem a ver, né, porque tem uma tem uma interdependência entre o conteúdo e a apresentação desse site, né. Então eu estou trabalhando muitos dos conteúdos que estão ali, revisando e, reorganizando, botando palavras-chave, mudando algumas coisas e tal. E também imagens, estou trabalhando de novo. E design eu também estou trabalhando de novo. Enfim, então, é muito trabalho e eu acabei negligenciando um pouco o canal, por causa do mantra e por causa desse foco no site. Mas, tô sempre prometendo fazer mais vídeos, agora só vou fazer vídeo em fevereiro, com certeza não vou fazer vídeo até o Natal e não vou fazer vídeo no espaço de 3 ou 4 dias livres que eu vou ter entre um retiro e outro, né, vou estar na correria. Então era pra dizer isso, né. Tem uma notícia bem importante com relação ao Mipa Rinpoche no Brasil, as aspirações desse canal, que na verdade é uma fraude, né, isso que eu tô fazendo aqui, que as aspirações sempre foram da Kandro, né, a chefe do Kandro, que ela que me recomendou esse livro, ela que fala de Mipa há muito tempo, ela que me levou para esse estudo. Então, aí a pessoa que está ouvindo, que só me conhece, ela pensa assim: "Ah, as aspirações do Pinheiro se realizaram, porque ele queria que tivesse um estudo de Mipa Rinpoche no Brasil". Não, essas aspirações são as aspirações da minha professora, e ela, de fato, vai conseguir fazer um grupo de pessoas, que ela está treinando, assim, estudarem, junto a uma universidade no Nepal. Elas vão estudar o Mipa Rinpoche, e daí eles vão trazer o tradutor também, em algum momento, eles vão trazer o tradutor do Farol da Certeza, né, hã, aqui para o Brasil. E enfim, eles vão claro que brincadeira, né, não é que não tenha erro no que eu tô falando, tá cheio de erro no que eu tô falando, mas eles não vão perder o tempo deles corrigindo, mas eu ia dizer, vão vir corrigir o que eu tô fazendo aqui, fazer direito, fazer propriamente, adequadamente, né. E a ideia provavelmente é trazer também, depois do tradutor, um Khenpo, um Khenpo, um doutor em budismo, uma pessoa para tratar dessas coisas propriamente, assim. E esses conteúdos vocês vão ficar sabendo, quer dizer, quem quiser ajudar, o link já está na descrição, mas daí é para colaborar para esse grupo de 3 ou 4 pessoas que estão estudando para ser professores e que estão estudando tibetano, etcétera, que eles vão fazer esse curso avançado lá, e vocês podem contribuir com isso. E depois também o projeto Mipan vai seguir com vários estudos sobre Mipan Rinpoche, e alguns deles eu acredito que vão ser abertos ao público, então vocês vão ficar sabendo disso através desse canal, mas se já quiser contribuir com essa atividade, está lá na descrição. O projeto Mipan saiu agora durante os ensinamentos e o retiro com o Session Abja Rinpoche, que eu já comentei no vídeo anterior, né, logo anterior a esse. Então, vamos voltar, né, vamos tentar terminar isso aqui antes do tradutor chegar no Brasil, porque vai ser mais vergonhoso se isso estiver incompleto e estiver falando enquanto ele estiver aqui, né. O João Petit. O João Petit foi falado, né, não sei se é rumor, mas foi falado em público que vão chamar ele para ensinar aqui no Brasil. Então, nós estamos no verso 6.2.2.2.2.1.1.2, né, tem esses números todos aí, indicando o índice. Mas logo antes disso, tem no comentário do Trocho Jandor ao verso anterior, ele já menciona que esse verso, bom, eu vou dizer o verso, esse 6.2.2.2, etc. Quem quiser olhar o verso, é só olhar na descrição aqui.
Estudo do Farol da Certeza de Mipa Rinpoche, tá lá no meu site, vídeo 64, tem esse texto lá, né? Como todas essas coisas naturalmente se detêm em suas próprias essências, elas não são elas são estabelecidas pelas cognições válidas. E são estas, as cognições válidas, que determinam sua igualdade e diferença, a igualdade e diferença entre essas coisas, né? Esse verso, ok, a gente vai voltar nesse verso, mas no comentário do Dr. Jandor, logo anteriormente, ele menciona o verso que, ou dá uma outra tradução, tem um outro jeito de falar a mesma coisa que foi falado pelo Dharmakirti em seu Pramanavartika, né? Então, estabelecimento também da lógica e epistemologia budista Pramanavartika, que é um texto extremamente influente. Eu gostaria de também deixar claro que o Dharmakirti, ele tendia mais, né, como todo Mahayana, ao antirrealismo, né? Antirrealismo é um jeito mais moderno e mais chique de falar idealismo, né? Ou seja, que não é realista. É porque o idealismo, antirrealismo é mais inteligente de falar. Esses são termos de filosofia analítica, né? Antirrealismo é mais chique de falar porque inclui outras possibilidades além do idealismo. O idealismo seria uma mente, né? Uma mente que tem precedência ah, sobre uma realidade que está fora da mente. Então, a realidade da mente é a mais real do que a realidade que poderia, uma realidade externa, né? Poderia existir. Surgem ideias de matéria e espírito dentro disso, mas não necessariamente a gente está falando, né, não é uma questão de matéria e espírito aqui. Pode ser em alguns ângulos, mas nesse ângulo a gente não precisa tratar assim de as coisas da mente como espirituais, as coisas do realismo externo como sendo materiais e assim por diante. Grosseiramente é assim que a gente pensa, né? Mas nas teorias, nas epistemologias, nas ontologias idealistas, eles vão falar de coisas materiais também. O que é uma coisa material definida pela mente? É uma coisa material definida pela mente, né? Não tem uma. Nós, aqui, como a gente está falando em termos de budismo, a gente não tem um lastro, a gente não tem como falar de metafísica, propriamente dito, né? Porque a metafísica ela é exatamente aquilo que não tem um lastro empírico. Então, daí, a gente, popperianamente falando, a gente vai dizer não tem falseabilidade, não tem como dizer se essa coisa é verdadeira ou falsa, se é matéria, se é espírito e assim por diante, né? Os problemas do dualismo, o problema do monismo, o problema do idealismo, o problema do realismo, etc., são questões metafísicas. Mas, tendo dito tudo isso, né, então a gente tem um escape, tem essas palavras antirrealismo e às vezes fenomenologia, né, que é um jeito de dizer assim, a gente é mais voltado para, óbvio, né, budista, como é que o budista não vai ser mais voltado para a mente, né, principalmente no Mahayana tem que ser mais voltado para a mente, né. Então, se a realidade externa existe ou não existe, né, então não existe uma realidade independente, então não existe uma realidade propriamente externa. É isso que isso quer dizer. Os fenômenos são só mentais, também não se vai cair nesse extremo, né. Então, o Dharmakirti, algumas pessoas dizem que ele era propriamente idealista, né. Eu diria que, como ele era muito influência em Chandraksita, etc., eu diria que não, que eu acho que toda vez que a gente faz uma leitura muito metafísica do idealismo budista, é porque a gente está batendo num espantalho. Eu acho que eles não têm um compromisso metafísico real com essas posições, mas é óbvio, né, que uma pessoa que medita não está tão ocupada com os eventos externos do que uma pessoa, um Nangpa, né, que é um praticante do Dharma, uma pessoa que olha para ela não olha para fora, ela olha para si, para os eventos mentais, né? E naquele sentido, assim, se a gente vai falar num sentido sei lá, mundano quase, assim, a gente pode usar o Shantideva ou vários outros exemplos e dizer assim, se a gente pode mudar alguma coisa, a gente pode mudar a nossa mente, né? Porque para mudar as coisas lá fora é muito difícil. E a gente precisa mudar muita coisa na nossa mente, né? Então tem esse símile no Bodhisattva, que é melhor, você botar né, uma sandália protetora do seu pé, ou você tapar o mundo todo de borracha, né, no caso couro, o exemplo, né, para ficar tudo macio e você poder caminhar. Não, você vai botar um sapato, né. Então, esse é o sentido de praticante do Dharma em tibetano, é uma pessoa que está ocupada em botar o sapato e não em transformar o mundo. "Ah, mas Pinheiro, e a atividade social, não sei o quê", não tem problema. Se você entender que isso não é prioridade, se você entender que isso
ah, é uma coisa sem fim e sem solução, e mesmo assim você tiver uma ação bodhisattva de transformar as coisas externas positivamente, ótimo. Agora, quando a gente está falando de Dharma, a gente está falando das coisas para dentro, né? Então tem um impacto direto assim no entendimento das coisas. Bom, enfim, vamos entrar na questão do texto que eu estou fazendo uma digressão aqui sobre. Né? Então, o texto do Troshu Jandor, que é uma citação do Pramanavartika do Dharmakirti, é: como todas as coisas naturalmente subjazem em suas próprias essências. Então, isso daqui parece, né? Pô, o Pinheiro tá toda hora falando aqui ah, que, né, o budismo é anti-essencialista, né? Não tem essências. Num sentido relativo, o que se quer dizer por essência aqui? Isso quer dizer que as coisas têm a característica que define ela como particulares, né? Então elas são a característica que define ela como uma coisa particular diferente da outra é o que a gente chama de essência. Então não é uma coisa que é uma coisa que existe e transforma a coisa numa coisa realmente existente, né? Como seria a vacuidade. Então tem um uso da palavra ranjin, ou em tibetano, né? Sobhava em sânscrito, o nobo, é, em sânscrito é bhava mesmo, né? Existência. Quando a gente diz que uma coisa existe, é porque ela tem essa característica definidora, que depende da composição da coisa e também da percepção do ser que percebe. Isso é o ponto que nós vamos entrar aqui. Um dos elementos da interdependência que forma uma coisa particular não só é as partes dela, mas também como a gente percebe, rotula, usa, etc. Os seres, no caso, né, um ser particular está usando uma coisa particular, está observando uma coisa em particular. Ele que define aquela coisa como coisa particular e aquela coisa como uma coisa só e assim por diante. Bom, enfim. Então, elas se parecem como complementares a outras coisas de que diferem. Ou seja, eh, ela existe como uma coisa que tem uma definição dela própria, e daí tu pode comparar com uma outra coisa que tem uma definição parecida, e daí tu diz essas coisas são semelhantes, iguais, etc, né? Então, árvore, né? Aí surge o Dharmakirti, é talvez o antinominalista. O nominalista, ele é um nominalista. O nominalista mais famoso no budismo, todo budismo é nominalista, né? Ou seja, a gente não acredita que, ao contrário de um platonista, que as coisas, que os gerais, né? Os universais existem como. Têm existência, né? Ou coisas matemáticas, assim por diante. Não. Para uma coisa existir, daí tem essas condições, aí ela tem que surgir em algum momento. Então, por exemplo, um número não surge em algum momento, né? O número 2 ele existe nesse mundo platônico, que ele sempre existiu eterno, imutável e assim por diante, né? Então, no budismo, quando é eterno, imutável, não existe. Isso daí não existe. Né, assim, se tu vai falar de um jeito moderno, tu vai dizer, não, isso é só uma referência, isso é só um jeito de falar da coisa. Não é uma coisa que existe no mundo. Óbvio, né? Os números podem ter grande impacto na nossa vida e assim por diante, mas assim como todas as convenções que a gente tem sobre as coisas no mundo têm impacto sobre a nossa vida, né? Não é porque eles existam, que essas coisas existem, essas coisas foram criadas e elas são que nem dinheiro, né? Dinheiro é muito importante, mas o dinheiro é uma invenção, né? Todo mundo acredita, daí por isso todo mundo aceita. Então, as convencionalidades têm muita importância, assim por diante, mas quando a gente está falando de existentes, né? Coisas que existem mesmo, né? Então, é que nem se não existiu uma sociedade, assim, para tratar do dinheiro, você tem uma nota de R$ 200, você não come. Você precisa ter uma sociedade que produz alimento, que não sei o que não sei o que daí você troca aquela nota num supermercado, você leva para casa e você come. Se você tá num lugar ermo, tem um saco de dinheiro do seu lado, você não tem ninguém para comprar, trocar, não sei o que, o dinheiro não produz nada, né? Então, essas coisas, eh, a comida que aquele dinheiro representa não existe, mas ela estava na dependência de uma série de causas e condições sociais e assim por diante, né? Então, é, é por aí um pouco, assim. Então, isso daí é o mesmo, né? Como todas as coisas naturalmente se detêm em suas próprias essências, elas são estabelecidas pelas cognições válidas. Os seres que veem elas corretamente é que estabelecem elas como que elas são. Então não adianta tu dizer,
né, que algo é veneno ou algo é remédio, isso é muito fácil de entender, né, se uma pessoa lá gerou, sei lá, uma pessoa que tem uma alergia específica, daí o amendoim é veneno para ela, né, para outra pessoa ali que não tem uma alergia específica, o amendoim não é veneno. Se a gente for botar o rótulo assim: "Vou morrer se comer isso", a pessoa que não tem a doença estabelece o amendoim como uma coisa que não tem o rótulo "vou morrer se comer isso", porque ela não vai morrer. Agora a outra pessoa lá vai morrer, né. Então, as cognições válidas é que todas as coisas são estabelecidas, com esses rótulos. Esses rótulos não existem. Isso é um ponto importante, né, os rótulos em si não existem, mas as coisas que eles apontam, algumas vezes elas existem. Existem nesse sentido de que elas surgem. Existem no sentido não de existência inerente, no sentido de existência relativa, ou seja, que tem uma essência relativa que diz respeito a uma característica definidora. Você tem que fazer uma dança, assim, porque quando a gente está falando do definitivo, a gente é contra a existência, mas aqui a gente está dizendo, a gente quer estabelecer pramana do convencional, então a gente está dizendo a existência é um negócio que a gente tem que estabelecer, se o negócio fecha ou não com a cognição que a gente está tendo do que a gente está falando, né? Senão a gente toma algo que é veneno por algo que é remédio e vice-versa. Então a gente está preocupado em saber cuidadosamente transitar no mundo corretamente de acordo com os indícios fenomênicos, sensoriais e tal, perceptivos e conceituais e rótulos e assim por diante, que funcionem no mundo e funcionem não só para você, não tem uma coisa assim Humpty Dumpty, que é um idioleto que só você fala, mas é uma coisa que quando você fala com outra pessoa entende, né. Ah, se for uma pessoa muito diferente, no caso do exemplo do texto né, é um ser, um fantasma, né, o fantasma tá operando no outro, pra ele água é meio nojento, é veneno, ele não consegue tomar, ele quer tá com sede, mas a água mesmo, não dá certo, assim. Ele tem um tipo de doença mental específico que é assim que funciona pra ele, né. Então não adianta você é uma pessoa tão diferente que não adianta você conversar e tentar convencer: "Não, não vai te fazer mal a água", entende? Eh, e é nesse ponto que a gente começa a beirar o relativismo, né, esse é a grande relativismo, para quem não sabe, em filosofia analítica é um grande crime, né. Então a gente não quer ser rotulado como relativista. Mas aqui a gente está vendo que tem uma espécie de perspectivismo ou contextualismo do que está acontecendo aqui. Por quê? Porque a gente está falando de todas essas visões que a gente está falando são num sentido último, né, que a gente vai realmente, né, no comentário do Toshuda Jandor, é. Então o percebedor, né, os percebedores de mente limitada não se equivocam com relação a estabelecer um objeto da experiência. Eles podem se equivocar, mas eles têm um critério para estabelecer, sempre há um critério possível para qualquer percebedor, para ele dizer que aquilo é válido ou não de acordo com as condições dele, com o contexto dele, né, como ser percebedor. Então aquele ser, ele percebe qualquer sistema que surge dessa experiência como ele tem um critério para estabelecer cognição válida e inválida, não se perde isso, né. Então, as coisas, o próximo verso, né, ponto 2, ponto 1, as coisas por sua própria natureza são o que está na dependência do que é estabelecido por cognições válidas, mas não são elas próprias estabelecidas pela cognição válida. Não é totalmente dependente e não é totalmente independente. Então, tem um aspecto, não, porque daí seria o extremo do Humpty Dumpty, o extremo do solipsista, né, ele manda no mundo, o mundo é tipo o segredo, assim, né, eu quero ter uma Ferrari, eu vou ter uma Ferrari, assim. Eu quero que não seja veneno, eu vou tomar, não vai ser veneno. Eu que determino, né, o que determina a não, não é você que determina, tem uma interdependência. Não é totalmente determinado pela coisa, não é totalmente determinado pelo percebedor. Ó, não são estabelecidas pela cognição válida. Caso elas fossem, elas seriam a própria realidade. Se o né, a própria caracterização, do Protágoras lá de relativismo, né, o homem é a medida de todas as coisas. Se o homem é a medida de todas as coisas, no extremo, né, o filósofo vai reclamar que não pode ser assim, né, daí se você diz que não é veneno, não é veneno. Mas daí se mata você, você morreu. Igual. Tem um grau de independência da realidade, né. Então, é esse jogo que é interessante, né. Não é uma coisa que pode ser estabelecida sem a percepção,
e sem a dependência de contexto, e sem a dependência, né, mesmo porque, como a gente estava falando do exemplo do amendoim, se a gente fosse dizer assim, no mundo do idioleto da pessoa que come amendoim, que não tem outras pessoas que podem comer amendoim, ou a pessoa ela tem alergia, ela determina, não, amendoim não pode ser, né, não pode ser comido por ninguém porque é veneno. Não, as outras pessoas não têm a mesma alergia, daí põe um rótulo assim, deixa bem claro, essa aqui, ó, tem amendoim, cuidado. Talvez você seja um desses. Aqui a gente está fazendo só que isso é generalizado para a experiência dos seres humanos, e daí tem esses outros reinos, que tem outros tipos de ignorância que não são a ignorância humana propriamente dita, e que eles têm outras experiências com relação a substâncias comuns, tais como a água e assim por diante. E todos os fenômenos para eles, né, surgem diferente, porque na interdependência com as estruturas internas deles, eles surgem diferentes. Então, não é que que a percepção dele determine o mundo ainda se apresenta com um certo grau de independência, mas não é que não haja uma dependência com relação ao mundo. Esse é o extremo aí, né? Então, vamos voltar para o exemplo da água aqui, né? O 2.2. Uma instância de água que é estabelecida para a cognição válida de uma apreensão qualquer não é estabelecida independentemente por si só, e não é estabelecida por raciocínio definitivo. O raciocínio definitivo vai dizer o que, que é a substância. A substância é só causas e condições, é só vacuidade. Então, quando a gente está falando de raciocínio definitivo, se você ficar cortando a coisa conceitualmente até o final, né, você não vai encontrar nada. Então, o raciocínio definitivo não estabelece, se você pensar as coisas até o final, isso não estabelece aquilo que depende das suas predisposições, karmas. Claro, porque aquilo é contingente, né? Então, se você vai falar em termos a coisa em termos das contingências, você está falando não está falando do raciocínio em termos do definitivo, né? Da cognição válida do definitivo. Você está falando aquilo de acordo com as ignorâncias próprias dos seres. Se você está falando daquilo como, ah, como algo que não depende das contingências próprias de cada ser e assim por diante, você está falando do definitivo, bom, daí você não tem limites, você não tem conceitos, você começa começa a desconstruir o fenômeno a tal ponto que o fenômeno não tem mais ah, nenhuma especificidade, né? As especificidades dependem das contingências. Então, ela não é aprendida independentemente por si só e não é estabelecida por raciocínio definitivo, bem como não está estabelecida para um fantasma faminto. Ela não está estabelecida como água, porque o fantasma faminto vê a água como pus, né? Então, esse é o exemplo que está sendo usado, né? Se você vê os vídeos anteriores do Farol, certeza a gente já está falando da percepção que o fantasma tem da água. Então, 2.1.3, né, pulou de item. Caso alguém determine os objetos da própria percepção por meio da percepção direta, né, percepção iógica, no caso, né, não mediada pela. Que a gente tem conceitos, a gente tem uma série de coisas que quando a gente olha, a gente não olha bem, a gente já cai no gosto, não gosto, no que eu penso daquilo, no que aquilo pode me servir, e assim, a gente já entra numa ruminação e aquilo já surge dentro de um mundo cheio de qualificadores, né? Então, quando a gente medita bastante, produz uma, uma liberação com relação a essas tendências habituais, a gente consegue ver as coisas de uma forma mais direta. Quando a gente olha para a coisa, a gente olha sem julgamento e sem entrar nos conceitos e assim por diante, né? É isso que você está falando de percepção direta. Então, quando tem a percepção direta, quando tu vê a coisa realmente livre de várias das contingências humanas, né? Ou do ser que tu for, se não for um ser humano, então tu tem uma condição direta. Isso são as duas formas de Pramana, é percepção direta e inferência. A percepção direta é melhor, né? Tu vê diretamente a coisa como ela é, e a inferência é por raciocínio. Então, né, você começa a pensar sobre aquilo e descobre o que ela é. Então, se ela tiver essas duas ferramentas, se ela pensar certo, né, usar os critérios para estabelecer o que é uma coisa, se é veneno ou não é veneno, ou se ela realmente já vê que, né, aquilo, né, diretamente ela já consegue ver a natureza daquilo,
por essas duas coisas, por esses dois tipos de via epistêmica, de Pramana, que a pessoa pode saber o que evitar, o que se engajar. É esse o exemplo que tá dizendo aqui, ó. Então, se a pessoa tiver uma percepção dela, puder usar a ferramenta direta, de cognição direta, ou seja, se livrar das condições e ver de uma forma quase. Essa percepção direta ela é engraçada porque ela está no mundo entre o, a percepção definitivo, ela não é a percepção do definitivo, e a percepção condicionada. Ela está livre de uma percepção condicionada grosseira, vamos dizer assim. Ela vê a coisa sem um julgamento sem um preconceito. Né? Então ela vê a coisa de forma nua, vamos dizer assim. E a inferência, não, ela pensa corretamente, tem os critérios assim por diante, são os dois critérios de Pramana. Então, se a pessoa tivesse as duas coisas, ela não vai ser enganada com relação ao que evitar, ao que se engajar, né? Porque esse é o problema todo aqui do nossa disputa com os outros budistas, né? Porque eles estão dizendo assim, cara, se tu ficar com essa coisa do jeito que vocês estão apresentando, vocês vão perder a cognição válida. Então tem que ter algum lastro em algum lugar, de algum jeito, para dizer se essa cognição é válida. E daí eles, se cai no extremo de ter um lastro, a gente vai perdendo a vacuidade. Então o que a gente está dizendo aqui é parecido quando as pessoas dizem assim, mas tem que ter alguém por trás desenhando essa coisa do karma. Tem que ter alguém vendo assim, tipo um tribunal, assim, né? Você fez isso, você vai receber aquilo. Se não tiver seres aí trabalhando aí para produzir essa burocracia infernal do samsara, de quando você faz uma coisa errada, você se dá mal. Se não tiver alguém pensando por trás, examinando, julgando e sabendo, não vai acontecer. Aí a Madhyamaka vai dizer, todo o budismo, mas principalmente a Madhyamaka vai dizer, não, é simplesmente porque quando você planta, não precisa ninguém estar observando a semente de feijão para nascer o feijão. Quando você planta feijão, nasce feijão. Quando você planta abacate, nasce abacate. A semente é bem diferente. Não adianta, você não vai conseguir feijão plantando abacate, não vai conseguir abacate plantando feijão. Então, ah, não precisa ninguém assim ficar estabelecendo assim, cuidado, o feijão pode se tornar abacate. Esse ponto aqui é o ponto que está sendo frisado bastante aqui, é que não precisa nada fora das próprias contingências para estabelecer as contingências como desse ou daquele jeito, né? Se tu precisar de alguma coisa fora das contingências, aí tu vai estar caindo no eternalismo, no essencialismo, né? Então esse é o ponto aqui. Aí tu tem um critério de cognição válida. A cognição válida é o que funciona. O que não funciona é cognição inválida. Funciona e não funciona é de acordo com o quê? De acordo com o percebedor. Claro, tem que ter o percebedor e tem que ter o fenômeno que está sendo percebido. Se aquele fenômeno que está percebido se enquadra nos critérios, os critérios eles são tanto eles são tanto feitos, são interdependentes também, né? Então esses critérios eles estão de acordo com o fenômeno e de acordo com o percebedor, interdependentes, né? Mas não tem nenhuma coisa fora, assim, desenhando isso, fazendo com que isso seja assim. Tudo isso é assim porque desse sai aquele, daquele sai esse, né? E não tem nada de definitivo nisso, isso só estamos estabelecendo aqui o Pramana do convencional. Importante porque ética, né? Os caras estão preocupados com ética aqui, como é que tu te porta, sobrevivência, né? Como é que tu sabe o que é fazer bem pra ti, fazer bem pros outros, se tu não tem esses critérios, né? Tu usa isso aqui o tempo todo. Isso aqui tu usa mais do que o, que o negócio do definitivo. O negócio do definitivo, tu usa sim, porque tu quer determinar, tu quer te iluminar, tu quer te libertar dessas coisas todas e assim por diante. Aí tu vai lá e usa o critério do definitivo, certo? Agora tu quer viver no mundo e fazer negócios e prosperar e assim por diante e não morrer jovem e ter uma vida boa e assim por diante, tu vai seguir esses critérios do Pramana convencional, né? E não tem uma contradição, porque se tu entende que cada coisa está no seu quadrado, aí tu vai entender melhor o definitivo, e se tu tiver entender o definitivo, tu vai entender muito melhor o convencional. Tu não vai misturar o que não pode ser misturado e tu vai saber o que vale nos dois âmbitos, né? Então isso é o que a gente está falando de união aqui de relativo e definitivo, é exatamente isso, né? É exatamente esse entendimento que a gente está falando o tempo todo
nesse então, aqui a gente tem um 6 seguido de 5.2, 6.2.2.2.2.2. Sim, quando dizemos uma única instância de água, estamos nos referindo à percepção visual dos seres humanos. No contexto dos deuses, é uma única instância de néctar, né? Os deuses veem a água como uma coisa uau, maravilhosa, né? Isso que é a base de percepção deles. Então, quando vê como pus, daí quando a água é vista como pus, ou quando ela é vista como água, ou quando ela é vista como néctar, uma coisa não interfere na outra, né? Não tem uma confusão. Por que que não tem uma confusão? Feijão dá feijão, e abacate dá abacate, né? Então não precisa ter uma substância anterior verdadeira que determina qual é essa. Ah, ela é exatamente essa e não é as outras, né? De acordo com o contexto, ela funciona dentro daquele contexto e ela tem uma cognição válida de acordo com aquele contexto também. Se tu vai dizer, não, só a humana é válida, a do Deus e a do fantasma faminto não é válida, daí tu cai num extremo, né? E aí realmente tu não poderia estabelecer validade dessa forma, assim. Se elas fossem três substâncias diferentes, de fato, é o outro extremo, né? Então são essas duas coisas aí que a gente tá falando. Caso essa instância de água percebida por um ser humano não fosse água, não seria viável como água para outra pessoa, claro. E daí não poderia falar, seria água seria uma coisa que não existe, né. Então se tivesse um sistema que estabelecesse uma dessas formas aí como verdadeira, daí as outras formas não seriam possíveis, e nem mesmo a própria forma, se ela não funcionasse para o ser humano como água, não teria cognição válida possível também, não fazia sentido nenhum, né. 6.2.2, bom, ponto 3.1.1 no final. Dessa forma, os objeto da faculdade de sentidos não perturbado por condições acidentais é estabelecido como conhecido e válido. Então se tivesse um objeto da faculdade, né, dessa forma, um objeto da faculdade de sentidos não perturbado por condições acidentais seria estabelecido como conhecido e válido na aparência de água e minerais. Então tu ia ver uma miragem, né, lá no fim da estrada. Isso não é bem miragem que chama, né? Isso é uma ilusão de ótica, né? Mas é parecido com uma miragem. Tu vê assim que o ar quente tá subindo e daí tu vê aquela flutuação que parece água, né? Ou no deserto acontece a mesma coisa, quando tu tá com sede, tu começa a ver as coisas como se fosse água. Aí tu ia saciar a tua sede, né? Com essa miragem, se isso fosse desse jeito, né? Então, né, nem é determinado internamente, nem é determinado apenas externamente. 3.1.2, no contexto dos fantasmas famintos, os obscurecimentos kármicos deles fazem com que o que para nós é água limpa parece como pus. Mas se eles perderem esse obscurecimento, se nascerem em outro lugar, vai aparecer como água para eles, se eles nascerem humanos, por isso, né? Então, por isso que quando a gente é humano e fala que aquilo é água, isso é conhecimento válido. Porque é válido enquanto a gente está falando uma língua humana para seres humanos, né, obviamente. E daí a gente também tende a dizer que pro fantasma faminto tem alguma percepção equivocada, né. Mas olha o próximo verso, né, ponto 3.1.3. Essa água é estabelecida por conhecimento válido, essa que a gente está percebendo. Mas aí se a gente usa o definitivo com essa mesma água, ela é propensão kármica, ela é só propensão kármica, ela não é nem mesmo água. Porque a gente sabe que, né, bom, para os deuses é néctar, e daí para os seres sublimes, que a gente tem essa categoria de seres, os seres que realizaram a vacuidade, né? Então, quem que chama de percepção pura, né? Então, a água aparece como mamaki, como mamaki é uma dakini, né? Aparece como reino puro, vários kayas, né? A água aparece. hum, Então, assim, a percepção humana não pode ser né? Aqui a gente acrescenta esse pessoal que vê de um jeito mais direto, mais definitivo, eles veem um reino puro, eles veem uma dakini, eles não veem água como água, nem água como néctar, nem água como pus, né.
A percepção humana não pode ser estabelecida de forma unívoca como o único conhecimento válido. 3.1.4, né? 6.2.2.2.2.3.1.4. Assim, ao progressivamente purificar as causas de obscurecimentos, é razoável afirmar que formas mais avançadas de ver em relação que existem formas mais avançadas de ver em relação a formas menos avançadas. E aqui a gente continua o argumento com relação aos vários tipos de sabedoria também dentro do budismo, né? Porque a gente está falando da Pramana em termos dos objetos convencionais do mundo e assim por diante, e também a gente está falando de Pramana com relação a aprender o Dharma e como o Buda ensinava. O Buda também ensinava nessas camadas de percepção e nessas camadas de conhecimento válido, né? Uma vez que a natureza final das coisas é uma só. A condição válida que apenas vê dessa forma é também única. Outro tipo é impossível. Então, se tu liberou de todas as tendências kármicas, tudo que tu vê é o Dharmata, é o espaço básico, sem forma, sem, né, sem nenhuma forma específica, vamos dizer assim, não é nem sem forma. Tem formas, mas as formas não são limitadas, não tem nenhuma, não tem estabelecimento de nenhuma limitação, né? Então, essa é a cognição válida de um ponto de vista de um Buda. Essa é a única cognição válida, realmente válida. É a cognição do definitivo. Quando a gente fala cognição válida nos outros âmbitos, a gente está falando de cognição válida dentro de um âmbito kármico, na Pramana convencional, na Pramana do relativo e assim por diante. Então, a realidade é uma verdade única. A união, quando a gente fala equalescência, que é o tradutor usa, a gente está falando dessa união de relativo e definitivo, né? E a cognição válida é a sabedoria autossurgida. Então, a união é do relativo e do definitivo e a sabedoria autossurgida. Ranjung Yeshe. Uma vez que não há nada a abandonar, exceto o estado não desperto, a única coisa que se abandona nesse lugar são as limitações, né? É o critério de ter cognição válida, de fato, a cognição válida além da cognição válida humana ali, é a única cognição realmente válida é o estado desperto, a sabedoria autossurgida, né? Então aqui a gente está unindo, né? A gente vê que tem níveis assim, a gente não está perdido que nem um fantasma faminto, a gente está perdido que nem um ser humano, a gente salva as aparências do reino humano na medida que elas precisam ser salvas, e depois a gente diz, não, mas ser humano não é suficiente também. Tem que ter a sabedoria de um Buda, tu tem que estar além do Sansara. Então, aí tu entende como as coisas se estabelecem no convencional e no relativo, e tu entende como as coisas se estabelecem no definitivo, e tu não vê como ele disse no verso anterior, tu não vê nenhuma coisa errada acontecendo em lugar nenhum, no sentido de dar errado esse sistema de pensamentos. Não, tá tudo operando como tem que operar mesmo. Não tem nenhuma contradição nisso. Isso é como é mesmo. Quando tu tá deludido, tu tem cognição válida dentro da tua delusão, e tem cognição inválida dentro da tua delusão. Quando tu não tá deludido, tu tem uma cognição válida que tá além, que é superior, que é maior do que essa, e que não em nada mexe naquelas cognições deludidas ali, assim. Elas permanecem nas cognições válidas deludidas. O que funcionava permanece funcionando daquele jeito, o que funcionava desse jeito funciona, né? Não vai, a tua iluminação não vai fazer o abacate nascer feijão, nem o feijão nascer abacate. Basicamente isso. 6.2.2.2.3.2.3. Assim, esse sistema de cognição válida estabelece a natureza de todas as aparências, todos os fenômenos, todas as coisas, também as deidades. E essa é a tradição única da tradução antiga, né? O Nyingma, essa é a versão Nyingma, o rugido do leão das obras elegantes do onisciente Ronzong Pandita. Então era isso, nos vemos na prática do Dharma. Quem ainda tem tempo, sem quiser fazer um jejum ali, o Nyuni, né, fazer prática de Chirenzi com a Kandro, vai estar na descrição pra gente, né, se é a primeira vez, não tentem fazer mais que um ciclo, faça um ciclo só, 2 dias, né, ali em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. Depois tem um retiro de Yoga dos Sonhos que parece que vai ser muito especial com a Lama Tsering. Depois vai ter Nondro, em São Paulo, né, Lama Tsering em São Paulo, Yoga dos Sonhos em São Paulo, e também Nondro em São Paulo com a Kandro, dando iniciação, e a Lama Tsering depois fazendo em módulos, alguma coisa assim, não sei bem. Vocês podem olhar isso
nos sites que eu recomendo, no meus centros recomendados, né, tem essas atividades. E nos vemos na prática do Dharma. Ano que vem provavelmente vai vir alguns professores, a gente está ouvindo rumores aí, né, então vão fazendo economias para poder viajar, para encontrar professores e praticar o Dharma fora da sua cidade. "Ah, minha cidade não tem Dharma", claro que a tua cidade não tem Dharma, óbvio, né, tem que viajar para encontrar o Dharma. Então, nos encontramos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Correrò e corre cinque sommando uomo non ci guarda c'era si mette in gesso vesa per caglia per tutti in giù ci on so ci già me già bene c'era sa va con già tutti io ta e ba me giù tutto per moni ciò che sa da tutti in giù ci me con per ma son bassa sono non c'è se no ba e cargiu ma sciù che tu per co se te scinde sin dar sin scio ci metto giù tu pa non giù c'è tu quando pa no bu yen ngen ko pa ma do la sa ne lundu le ta tutti in giù ci per me già son per me riso già per me tan la ci così su per ma ci do ma riso ci do ni per me lungi do giù ci per non giù ne ci bol da ba ore ne ba dan da ba sin be ci bon non cosa c'è se ne giù ci do su san je go rin ba shen quando da ba Jumba Jabber Consador da Bossa Soada, Sochi Lab Social Nação Gobel Chuval Dança Balondia do Pagangelo, Mamma do Grubans de Home, do Grubans de Home, do Grubans de Home. Quem lo show son lo jazalin sa son jabba pedro, jusho sunan wala midra do sungele show.